Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Hoje a nossa convidada é Dandara Vital. Bem-vindíssima, querida. Obrigada. Dandara, gente, ela fez muitos trabalhos bacanas no teatro, que a gente vai falar alguns aqui sobre, mas eu queria começar falando sobre o Fala Madrinha, que é o trabalho que ela está fazendo hoje nas redes sociais. Você começou na pandemia, né? Foi, por conta da pandemia, o novo normal, né? Aí eu decidi realizar esse desejo de ser o que eu quisesse ser. Então, por isso eu queria ser apresentadora igual a Xuxa. Então, fui ser apresentadora, queria fazer algumas cenas, fui fazer. E eu queria que você me falasse primeiro por que essa palavra madrinha, né? Que ela estava me contando antes, mas eu queria que você falasse. Então, madrinha é um resgate, né, da raiz das travestis, que isso é uma gíria nossa, né, por conta da nossa vivência, seja na prostituição ou no dia a dia. Geralmente a gente tem uma travesti que acolhe a gente, ou uma travesti que é referência, que a gente vai lá pegar dicas. Então ela acaba virando a nossa madrinha. Por falta de um acolhimento em casa, sim, aí vocês acabam... É porque, na verdade, a maioria da história das travestis existe esse abandono familiar, né? Então, por conta disso, sempre tem um acolhimento, e essa que acolhe se torna a nossa madrinha. E acabou também virando uma gíria do dia a dia, né? Uma chama a outra de madrinha. Que mais, né? E eu queria que você me falasse, Dandara, sobre essa questão da visibilidade trans no teatro. O que falta para os trans e as trans fazerem espetáculos como papéis femininos e papéis masculinos, independente da necessidade de que isso seja mencionado, né? A trans não precisa fazer um papel de uma transexual. Você pode fazer qualquer papel feminino. O que falta para essa visibilidade? Então, eu acho que o teatro ele reflete muito o que acontece na sociedade, né? Mas a gente não pensa, às vezes, que o teatro é um ambiente mais aberto, que as pessoas estão mais dispostas a receber qualquer tipo de pessoa? Então, deveria ser, né? Só que, infelizmente, a mentalidade das pessoas, elas ainda não atingiu isso, né? Não conseguem ainda ter a sensibilidade com as travestis, com as mulheres transexuais. Tanto que as próprias pessoas que estão se apropriando das nossas vivências são pessoas que muitas vezes não querem conversar com a gente, né? Um tempo atrás teve um ator que ele se apropriou da vivência de uma pessoa trans, e o movimento social de artistas trans tentou dialogar com ele e, infelizmente, não teve esse diálogo, né? Então, isso reflete, isso fala muito, né, do que... Mas você acha que só transexuais podem viver papéis de transexuais? No momento, sim, porque como o corpo trans ele ainda é excluído, né, do teatro, né? Eu lembro que teve uma época que estava no CCBB uma peça que falava sobre transexualidade. E eu fui com um grupo de travestis para assistir essa peça. E a minha amiga foi expulsa do banheiro feminino. Meu Deus! Então aquele espaço é um espaço que aceita o tema das travestis e das mulheres transexuais. Mas é transfóbico ao mesmo tempo. Mas é um espaço que não aceita o corpo trans. O corpo. É isso. Muito louco. É nesse nível, assim, entendeu? Muito de, louco. Tipo, ser proibido. E de a gente também não se sentir à vontade ainda nesses espaços, né? Tanto que quando eu tô no teatro, eu tento ao máximo levar as travestis, as mulheres transexuais, os homens trans, para que a gente possa ocupar esses espaços, né? O que falta para tirar esse estigma marginalizado das travestis, né? Porque... você fez um vídeo que eu achei muito legal, tipo, você recebe travestis na sua casa, reuniões de família, sim, né? O que eu te pergunto como sociedade, né? Eu representando a sociedade, o que falta para essa convivência natural, sem essa visão marginalizada? Então, o teatro, a mídia em geral, ela sempre teve um papel muito importante nesses rótulos que as travestis carregam, né? Seja na marginalização, seja em transformar aquilo numa coisa engraçada, numa aberração, entendeu? Então, tipo assim, o teatro ele precisa entender que ele tem participação nisso. Então, ele tem que fazer uma reparação histórica em relação a isso. Então, é um momento de dar oportunidade. O corpo trans precisa ser visto, você precisa conviver com o corpo trans para você entender
que, por exemplo, assim, para que eu me transicionasse, eu demorei, porque eu só via coisa ruim sobre travesti. Então eu falei, não, eu não quero ser isso. Entendeu? Então fui transicionar com 24 anos porque eu não queria ser travesti. Eu não queria ser como a mídia mostrava pra mim, que elas roubavam, que elas matavam. A Gillette embaixo da língua. Mas a Gillette embaixo da língua realmente existiu, só que não falam um contexto real da Gillette embaixo da língua. Então entendeu? conta pra gente. Que na época da ditadura militar e da Operação Tarântula, eles queriam fazer uma limpeza na cidade, as travestis elas eram perseguidas e uma das formas de elas se defenderem era se cortando toda, porque também existia aquela questão da epidemia da AIDS, né? Então elas se cortavam todas no intuito de que eles ficassem com medo de serem infectados, entendeu? Ou ao invés de levarem elas para a delegacia, levava para o hospital, entendeu? E assim elas não iam presas. Então a Gillette não era uma defesa, era uma automutilação. É um ato de resistência, né? Porque elas se automutilavam para se protegerem. E botavam na boca por quê? Porque se a polícia pegasse elas e elas não conseguissem pegar a Gillette, elas mastigavam e engoliam a Gillette. Nossa, Dandara, não sabia de nada disso. Então, geralmente falam que travesti é gileteira porque ela quer te cortar. Não, elas se mutilavam, entendeu? Então, era esse estigma que eu já tinha ouvido, que ela queria cortar o outro, né? O cliente que não quer pagar, mas você me contando essa história... Tanto que a Gillette, pra gente, é cultural, é um ato de resistência. Realmente. Mas pra sociedade é marginalização, entendeu? É marginalização. E você se juntou com a galera no coletivo Transarte, né? E vocês estão se movimentando para mudar esse cenário, para que vocês realmente consigam contar histórias como essa, para ajudar a quebrar esse estigma. Então, o Transarte ele também é complicado, por quê? Como surgiu o Transarte? Foi através de um projeto chamado Projeto Damas em Cena. Foi da Celina Sodré, não sei se você conhece. Conheço. Quando a companhia dela se instalou na Lapa, aí quando eles iam para os ensaios, eles passavam pelas travestis que se prostituíam. Sim, bem em frente à casa dela ali tem, né? Que era onde era a casa de Baco. Isso, mas antes era na esquina ali com a Joaquim Silva. Então, quando eles iam para os ensaios, eles esbarravam com as travestis. Inclusive, eu estava lá me prostituindo na época. E eles queriam se aproximar da gente, só que a gente criou uma barreira. Assim, porque como a gente sofre tanto preconceito, muitas vezes, quando a gente tem oportunidade, a gente abre mão, porque a gente chega a não acreditar naquilo. Foi o que aconteceu. Eles tentavam levar a gente para ir assistir as peças, a gente não queria. Eles vinham conversar com a gente não queria. Aí eles articularam com o Projeto Damas, que era um projeto da prefeitura. E a partir desse projeto, eles articularam um curso de teatro específico para as travestis e as mulheres transexuais que estavam lá na pista. E eu fui uma dessas meninas. E a partir daí, a gente criou o Damas em Cena. E depois, com a entrada dos homens trans, a gente mudou para Transarte, né? Para ficar uma coisa mais inclusiva. Só que é um projeto complicado, por quê? Porque além de ser uma companhia de teatro e de fazer teatro, a gente se propõe a ensinar o teatro. E a maioria das meninas que vem aprender com a gente, minimamente a gente tem que garantir a passagem e um lanche para elas. E com toda essa crise que existe no teatro, um teatro de travestis e de pessoas trans desacreditadas, a gente não consegue investimento com tanta facilidade, entendeu? Então é um projeto que ele anda assim, bem capenga por conta disso, entendeu? Porque a gente não consegue oferecer assim, um mínimo para manter aquele grupo, entendeu? Tanto que as meninas que começaram comigo lá em 2008, que eu comecei em 2008 nesse projeto Damas em Cena, tipo assim, só tem eu e uma outra. As outras meninas não continuaram, porque uma foi estudar para ser confeiteira, a outra chegou a se formar na Cal, mas através de uma bolsa que a própria Celina conseguiu para ela, mas aí acabou que ela também não prosseguiu pelas dificuldades, não é só a bolsa, é o transporte, a alimentação, é tudo, né? Nesse nível. Triste realidade, mas que a gente tem que mudar isso, né? Verdade. Então o teatro tem que entender a importância dele, entendeu? No processo de construção de uma sociedade. Eu acredito muito na educação, eu acredito no esporte, eu acredito na cultura. E eu acho que está na hora das pessoas que estão fazendo teatro entender a importância dela na construção de uma sociedade. Dandara, você fez a sua transição aos 24 anos, né? Sim, comecei aos 24. E, gente, eu vou falar a idade da Dandara porque ela me permitiu, eu não seria deselegante de perguntar a idade de uma dama como Dandara Vital, mas
Por favor, diga a sua idade. Eu tenho 40 anos. 40 anos com essa carinha. Mas por que eu tô falando da idade dela? Porque ela trouxe um dado muito importante que eu assisti em um dos vídeos dela sobre a expectativa de vida das travestis, que é 35 anos, e quando a gente fala de travestis negras, isso vai para 27 no céu certo, mas diminui ainda. Então, podemos falar que você é uma sobrevivente. Eu faço parte de um seleto grupo de sobreviventes. Uau! E por isso que eu quis falar da idade da Dandara. 40 anos, transicionou aos 24. A gente está gravando essa entrevista em 2021 e agora está reprisando a novela Força do Querer, que apresentou a transição de uma personagem de Ivana para o Ivan. E a novela está sendo reprisada, ela passou primeiro há 4 anos atrás. Você acha que mudou alguma coisa nesses 4 anos? Aquela personagem ajudou a explicar essa transição? Eu acho assim, para explicar... Pode falar. Não, para explicar, eu acho que explicou bem, sim, porque muitas pessoas, quando vão falar de homem trans, porque, querendo ou não, o homem trans, ele ainda tinha uma certa invisibilidade, né? Porque a maioria era travesti e mulher trans, depois que surgiu o homem trans, bem depois. Então, as pessoas passaram a entender melhor o homem trans. Porém, as pessoas têm essa coisa de que é tipo assim, é um homem é uma mulher que se veste de homem, é uma mulher que virou homem, entendeu? Então, tipo assim, existe uma melhora, sim, mas ainda não é o ideal, entendeu? Não é, mas é isso, assim. É um começo. É um começo, a gente tem que pensar sempre de forma positiva e acreditar que... porque assim, a sociedade ela evolui muito lentamente. A gente está vivendo um período que parece até que está andando para trás, né? A gente andou para trás, na verdade, né? Com todo esse processo político, mostrou que a gente andou para trás, né? Eu queria que você me falasse sobre os sonhos de Valdirene. Nossa. O sonho de Valdirene também foi um sonho meu, né? Eu sonhei junto com o Valdirene, porque foi a primeira vez que eu dirigi, né? Que eu realmente entrei numa sala com pessoas trans. Eu formei um elenco todo trans pra gente montar uma peça só com pessoas trans. E a Valdirene foi a primeira mulher transexual a fazer a cirurgia no Brasil, né? Ela sofreu uma perseguição, assim, terrível, sabe? De irem medir o órgão genital dela, sabe? E é tão absurdo que até o que teria que ser ético não era ético, que era a questão do processo judicial que ela sofreu, os termos que eram utilizados para relatar Valdirene. E conforme eu fui lendo a história da Valdirene, né, que ficou muito tempo apagada, que do nada surgiu uma matéria falando, eu fui percebendo assim que a Valdirene ela era como se fosse uma linha assim que ia costurando a história de todas as travestis e pessoas trans que estavam naquele grupo, assim, todo mundo tinha alguma coisa que se identificava com algum momento da história dela, sabe? Aí foi isso foi o grande impulsionador de querer montar essa peça. E sei lá, o sonho da Valdirene foi o meu sonho. Porque a Valdirene, ela foi muito marginalizada, ela sofreu muito, mas ela tinha muitos sonhos que ela não teve oportunidade de realizar. Não sei se hoje em dia ela está viva, mas ela, se tiver, já é bem senhorinha. E ela teve muitos sonhos que ela não pôde realizar, por exemplo. E eu realizei um sonho através dos sonhos de Valdirene. Que máxima. Gente, a Dandara é ótima para nomes, para títulos, porque ela também tem um blog. Você, não sei se você ainda atualiza, mas é o Diário de uma Boneca. Gente, isso é maravilhoso. Diário de uma Boneca. E você põe uns relatos ali que são bem fortes, né? Você escrevendo para você no futuro, uma carta a você, pedindo desculpas a você mesma, né? Pelo que você fez com o seu corpo. É porque o blog, ele surgiu quando eu comecei meu processo de transição. É porque eu tive que apagar por algumas questões. E quando eu comecei meu processo de transição, eu comecei a escrever o blog. E as pessoas interagiam comigo. Aquilo foi como se fosse uma terapia para mim, sabe? Total. Então eu me entreguei aquilo ali e mesmo intuitivamente, sem entender que no futuro aquele blog viraria uma peça que foi Dandara Através do Espelho, que contava a minha biografia. Dandara Através do Espelho. Sim. Muito legal, muito obrigado pela sua entrevista, Dandara. Foi um prazer enorme conversar com você, aprender com você. A gente tem que estar sempre com a escuta aberta, a visão aberta. Sim.
Tenho certeza que quem assistiu também até agora aprendeu contigo. Muito obrigado também à Lei Aldir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto. E sigam a gente nas redes sociais, @queroteatro. Sigam a Dandara Vital. @Fala Madrinha com 2 As no final. Fala Madrinha! E a gente se vê em breve nos teatros por aí. Até já! Até, gente.